Muito bem. O livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos Psicografando, Chico como médium e José Herculano Pires como comentarista, né, aqui das nossas mensagens. Nós vamos aqui para o nosso texto número 11, Morte e Encontro. Teremos aqui dois sonetos, né? Um de Figueiredo Silva e o outro, Além da Morte, de Antero de Quental. E depois, irmão Saulo faz para nós aqui o comentário: Os túmulos estão vazios, e também não há mortos, todos vivem. Então, nesse primeiro texto que nós vamos estudar, trazendo para nós comunicação, né, dos espíritos e também orientações importantes sobre a desencarnação, sobre a continuidade da vida. Lembrando que para nós, muitas vezes, né, nós vemos nesses textos apenas uma ilustração daquilo que para nós já é uma certeza. Mas a gente lembra sempre que a grande maioria dessas mensagens elas tinham por objetivo mostrar para as pessoas que eram leitoras da doutrina, leitoras dessas mensagens, sobre a participação desses mesmos espíritos, trazendo para nós aqui, né, no mundo físico, o seu estilo, os seus esclarecimentos, para que nós conseguíssemos nos aproximar cada vez mais dessa realidade. Bom dia, Miriam, bom dia, Estoril. Então, antes da gente começar aqui nesse capítulo 11, só lembrarmos aqui que nós estávamos estudando no nosso último encontro, no item número 10, no texto número 10, que falava sobre dinheiro amigo, né? Vocês se lembram aqui, mensagem importante, falando sobre a aplicação do dinheiro, o valor espiritual do dinheiro, que foi ali um tema bem interessante para o nosso estudo. Nós tivemos aqui embaixo depois o Moeda, Corpo e Alma, que foi o título desse comentário de irmão Saulo. E aqui no final foi que nós deixamos pendente uma pequena mensagem, um pequeno comentário, né, que Herculano Pires deixa para nós aqui nesse capítulo, chamado Quero Falar com o Papai. Esse é o título dessa mensagem. E diz assim para nós: alguns leitores escrevem-nos pedindo para conseguirmos de Chico Xavier uma comunicação com seus parentes já falecidos. Um jovem angustiado nos pede: arranje-me isso, quero falar com o papai. É preciso compreender que a comunicação com os espíritos não é semelhante a uma ligação telefônica. Os que terminaram a sua vida na Terra têm de seguir na vida espiritual outros caminhos de experiência evolutiva e não podem ficar apegados ao passado. Nem sempre as comunicações são possíveis, e não devemos, de maneira alguma, ficar evocando nossos familiares já falecidos para cuidarem de nossos problemas aqui. Esses problemas são nossos, e não deles. Cada um de nós tem as suas próprias experiências e provas a passar na Terra, e ninguém está abandonado, pois cada qual tem o seu anjo guardião e os espíritos superiores que velam por todos nós. Então, essa primeira mensagem, né, que esse pequeno comentário de Herculano Pires, aqui de irmão Saulo, ele lembrando que esses textos eles eram publicados, né, num jornal daqui de São Paulo, e, portanto, ele trazia nessa mensagem para o público leitor. Não era necessariamente para o público espírita, mas era o público que se interessava por essa coluna, onde Chico Xavier, então, onde eram psicografadas essas mensagens trazidas por Emmanuel ou então por outros espíritos durante aquele trabalho que era feito de estudos lá em Uberaba. E aí então, quando faziam essa publicação, Herculano Pires trazia os seus comentários. E de vez em quando, como nós vemos aqui, um ou outro comentário, um ou outro recado era transmitido aos leitores, e nesse caso, algo bastante comum. Escreviam, então, para Herculano Pires, ou mesmo para o Centro Espírita, lá em Uberaba,
como acontece com outros tantos centros espíritas, pessoas que enviam cartas pedindo comunicações de desencarnados, né? Então, aqui nós vamos entrar num ponto interessante de debates dentro da própria doutrina espírita, quando fala sobre essa ideia da ligação telefônica, né? A gente lembra aquela expressão do Chico, né, que o telefone só toca de lá para cá, e aí então aqueles que discordam dessa expressão lembram as evocações feitas por Kardec dizendo que o telefone também toca daqui para lá, né? O que nós vamos perceber é que nem sempre os espíritos, claro, vão atender às nossas solicitações, porque, como diz Herculano Pires, né, os espíritos precisam dar sequência ali nas suas atividades, né, atender às suas necessidades evolutivas também no plano espiritual, e muitas vezes não apresentam condições de trazerem esclarecimentos ou darem o suporte que os encarnados precisam. Então, nesse debate, se o telefone toca, se o telefone não toca, isso trouxe para nós, embora o Chico tivesse dado essa resposta, ou esse esclarecimento dentro de um determinado contexto, porque a gente lembra que as pessoas frequentavam Uberaba, participavam daquelas caravanas, né, esperando sempre uma comunicação, e muitas pessoas chegavam até o centro espírita e viam que eram ali 3 mensagens por noite que chegavam de uma forma espontânea. E uma pessoa que sempre ia e nunca recebia mensagem, uma vez abordou e perguntou: mas Chico, eu venho aqui o tempo todo e não chega uma mensagem para mim. E aí então foi que ele respondeu que o telefone toca de lá para cá, no sentido das comunicações espontâneas virem para poderem, né, satisfazer ali as pessoas que precisavam dessas comunicações. Essa expressão acabou gerando dentro do meio espírita algo assim que trouxe um conflito, porque muitos daqueles que estudavam a doutrina espírita deixaram de trabalhar com evocações, como acontecia nos tempos de Kardec, também com outros médiuns ou outros grupos de estudos que faziam evocações, exatamente entendendo que as comunicações só poderiam ser espontâneas. Elas não poderiam ser ali provocadas por uma evocação. E aí, como nós estudamos a Revista Espírita, nós vemos Kardec o tempo todo fazendo evocações. Então, essa expressão de que a ligação vem de lá para cá, vem exatamente dentro de um contexto. Então, portanto, não restringe a participação dos espíritos a partir das evocações, né? E aqui também, da mesma forma, Herculano Pires, então, ele responde a isso, que a comunicação dos espíritos não é semelhante a uma ligação telefônica. Então, por quê? Você faz a evocação e o espírito pode ou não atender a essa solicitação. Bom dia, abraço. Então, essa é a primeira pequena mensagem que nós vamos estudar na conclusão desse item número 10, que ficou aqui pendente, um recado público que foi, então, postado naquele jornal para as pessoas entenderem de que forma que o Chico trabalhava. O que nós vamos lembrar também aqui é que essas mensagens elas foram originalmente recebidas por volta de 1970, 1971. Então, além disso, o Chico já estava bastante conhecido, principalmente porque em 71 nós tivemos aqueles 2 pingafogos, fazendo com que ele e a própria doutrina espírita se tornassem bastante conhecidos, né? Mas isso teve um pró, mas também teve contra. E nesse contra foi exatamente ali muitos daqueles que duvidavam da capacidade do Chico e duvidavam da própria doutrina espírita, quando ela afirmava que através da mediunidade era possível se comunicar com os desencarnados. Muitos jornalistas foram lá fazer testes, muitas pessoas foram fazer testes, como já tinha acontecido com o Chico anteriormente, para ver exatamente qual que era a idoneidade do trabalho que era realizado nos centros espíritas. Então colocavam em dúvida a instituição, colocavam em dúvida o próprio trabalho do Chico Xavier como médium,
colocavam em dúvida o trabalho dos colaboradores que estavam ali próximos, muitos deles pensando ali numa farsa, em alguma coisa parecida, e muitos mitos, muitas lendas foram criadas em torno dos trabalhos mediúnicos, falando sobre manipulações, sobre pesquisas que eram feitas, sobre as pessoas que iriam participar lá do trabalho no centro espírita, e, portanto, as informações já eram coletadas previamente para poder levar uma comunicação com informações que pareciam ser legítimas, mas que, na verdade, tinham vindo antes, né, dentre outros tipos de situação. Então nós vamos encontrar, hoje já não se fala tanto nisso, né, porque hoje a relação da doutrina espírita com a sociedade e com a própria mídia é uma relação muito tranquila, mas naquela época era algo realmente bastante problemático. Nós veremos aqui numa dos comentários que o Herculano Pires também traz, publicado aqui nesse jornal, como nós conversamos, ele também vai apontar ali, ele vai fazer um comentário de algo que tinha acabado de acontecer. Que era um jornalista estando lá junto do Chico, depois levantou uma dúvida, essa dúvida foi para os jornais, e Herculano Pires então faz um comentário aqui. Então muita coisa se falava naquela época, atacando a doutrina espírita, tirando ali a credibilidade da doutrina espírita e também do próprio Chico. Né? Então nós veremos isso, fazendo pesquisas, veremos isso com muita intensidade, né? Acontecendo naquele período. Mas muito bem, vamos lá. Aqui nós estamos então no item número 11, o primeiro texto, ele é um soneto de Figueiredo Silva. Soneto, a gente lembra, são 2 estrofes com 4 versos e depois 2 estrofes com 3 versos, né? Então nós temos 2 sonetos, na verdade, um de Figueiredo Silva, que era ali um poeta contemporâneo, né, do Humberto de Campos, daquele período, né, e também Antero de Quental, que também foi um daqueles que trouxeram publicações naqueles livros iniciais. Então o primeiro texto, Morte e Reencontro. Figueiredo Silva, então, o autor, ele diz assim, e aliás nós já recebemos, inclusive, aqui, né, de amigos espirituais que trouxeram para nós aqui também as suas experiências através de versos, vimos aqui também relatos bastante parecidos, né, contando ali suas experiências, como viam essa transição do mundo material para o mundo espiritual. Então o Figueiredo Silva diz assim, apagara-se a luz de pupila a pupila, começa a noite enorme, o quarto faz-se escuro. Rígido o corpo lembra inesperado muro, carga de pedra e cal que me prende e aniquila. Em torno escuto ainda a palavra intranquila dos que choram na sombra em que me desfiguro. Guardo estranha aflição no temor do futuro, espírito algemado a casulo de argila. Em vão clamo sem voz na dor que me subleva, mas de repente, ó Deus, um clarão rasga a treva, sinto o afago de alguém, vejo-me de alma erguida. Torno a ver minha mãe na morte que transponho, e em seus braços de amor, como na luz de um sonho, encontro além da terra a vida de outra vida. Né? Então aqui esse belo soneto, trazido por ele, contando exatamente ali a sua própria experiência, começando ali no momento em que a luz se apaga diante dos nossos olhos físicos, sentindo, inclusive, ele traz aqui nessa primeira estrofe, né, quando ele diz, começa a noite enorme e o quarto faz-se escuro. Rígido o corpo lembra inesperado muro, carga de pedra e cal que me prende e aniquila. Então aqui as experiências, né, da morte física propriamente, além ali do sepultamento também, nessa carga de pedra e cal que prende e aniquila. Ouvia-se ainda, olha só que interessante, em torno escuto ainda a palavra intranquila dos que choram na sombra em que me desfiguro. Guardo a estranha aflição no temor do futuro, espírito algemado a casulo de argila. Nessa segunda estrofe, ele fala também sobre esse momento de transição. Nós vemos em muitos relatos que chegam para nós. Pois é, André, nós vemos em muitos relatos que chegam para nós
de espíritos que não passam por essa transição. Não percebem essa transição porque a desencarnação ela acontece de um modo muito suave e a percepção dele, né, o despertar no plano espiritual, se dá de uma forma muito tranquila. Aqui não. Aqui o Figueiredo Silva traz para nós, nesses 2 primeiros versos, né, na metade do primeiro, né, nesses 2 primeiros estrofes, na metade da primeira e nessa segunda, começa então aqui a trazer para nós exatamente esse momento de transição. Quando ele sente fisicamente, né, nas suas percepções, como é esse sepultamento, escutar a voz das pessoas ali naquele velório, aquela expectativa do temor pelo futuro, e ele coloca aqui no final, espírito algemado a casulo de argila, fazendo exatamente ali aquele simbolismo, né, do corpo sendo um barro, e ali o físico, né, o espírito, ligado a esse corpo físico. Depois ele começa a falar sobre aquele desespero que inicialmente bate, né, porque todo aquele espírito que ainda é materialista e desencarna, ele ainda fica naquela aflição, naquela expectativa, naquela espera, para ver o que vai acontecer. Por isso ele coloca na terceira estrofe: em vão clamo sem voz na dor que me subleva. De repente, um clarão rasga a treva. Sinto o afago de alguém, vejo-me de alma erguida. Então aqui já começa a sair daquele escuro, daquela aflição, daquela sensação de estar algemado à matéria, percebendo exatamente esse despertar do plano espiritual. A gente teve, por exemplo, no livro Voltei, irmão Jacó Frederico Figner, relatando para nós, ali muito mais a título de instrução, porque no caso dele o seu relato foi exatamente para mostrar para nós a desencarnação de um espírito consciente da realidade espiritual, um espírito estudioso da doutrina espírita, mostrando ali cada uma das etapas. Então ele percebe ele traz para nós desde a percepção do início da desencarnação, quando aquela doença o acomete, e a sua vida no mundo físico começa a chegar ao final. Então começa a chegar aqui ao final, e depois ele começa a ver ali, né, ele começa a relatar para nós, com muitos detalhes, exatamente esse momento em que ele se desvincula do mundo material e começa a perceber o mundo espiritual, vendo ali aquela névoa que o envolvia, algumas silhuetas surgindo, até que tem aquela aproximação, e vem a filha dele, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, completar ali o desligamento e acolhê-lo. Então isso aconteceu de um modo muito rápido, né? Mas aqui a gente vai encontrar outros espíritos que passaram por essa fase de um modo bastante demorado e bastante aflitivo também. E depois aqui no último verso, né, na quarta estrofe, nós temos aqui: torno a ver minha mãe na morte que transponho. Então ele já tem ali o primeiro encontro com esse espírito familiar que veio então recebê-lo. Então ele praticamente aqui resume a sua própria história nesse primeiro verso. Nós já tivemos, né, nosso querido Alírio, por exemplo, já trouxe para nós vários poemas dele, trazendo para nós uma descrição nesse mesmo sentido, colocando assim as sensações e percepções pessoais durante esse momento de transição, ou trazendo para nós essa imagem geral, que é exatamente essa descrição desse processo que vai ali se desenvolvendo etapa a etapa. Aqui para nós agora, nós temos um segundo soneto, agora de Antero de Quental, Além da Morte. Aqui lembrando no final aqui que a mensagem foi publicada originalmente em 1945 pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e é a 55ª lição do livro Coletânea do Além. Então, de 55 ele foi publicado e aqui nós encontramos então nesse livro agora, em 71, do Chico Xavier pede licença porque foi publicado naquela coluna. Então Antero de Quental diz assim para nós: além da morte, além da sepultura, onde a ciência encontra a paz no nada, a paz do nada, começa a luminosa e longa estrada que reconduz à vida eterna e pura.
Na carne é o pesadelo, a noite escura, a fantasia e a luz abandonada. Na alma liberta, a santa madrugada, na alegria de nova semeadura. Ó viajores no inverno de caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bendizê-las. Aguardai a divina primavera, que outra vida mais alta vos espera, entre as rotas sublimes das estrelas. Manda, Dudu, por favor. Então aqui para nós, né, mais um soneto aqui que já começa agora a trazer de um modo mais amplo, mais genérico essa viagem no mundo espiritual, né, falando para nós, né, que no inverno dos caminhos, aves cansadas dos terrestres ninhos, vencei as dores para bendizê-las, trazendo para nós ali a resignação, a compreensão das experiências difíceis. Aguardai a divina primavera, sai do inverno e vem para a primavera, olha que bonito. Que outra vida mais alta vos espera entre as rotas sublimes das estrelas. Olha só o tamanho, a imensidão, né, dessa imagem que ele passa para todos nós. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigado desde já. Temos aqui Rafael Guzmão, um jovem da Mocidade Espírita de Goiás. Seja muito bem-vindo, Rafael, aqui entre nós. Diz assim para nós, né? Amigo, quando a saudade chega de forma limpa, sem dores do afastamento, quando nós daqui escutamos os nossos nomes sendo falados e levados a livros, as caixinhas de irradiações, os bons pensamentos e as queridas e agradáveis orações, em suas preces para nós, que daqui recebemos sim? Claro que não serão todos ainda, pois muito ainda chegados de novos, e em seus tratamentos no sono profundo da melhor e mais rápida recuperação fluídica dos nossos corpos espirituais. Isso porque o nosso querido Rafael está comentando exatamente aquilo que nós falamos do telefone tocar de lá para cá. E do telefone também tocar daqui para lá, e nem sempre temos a oportunidade de receber esse retorno, exatamente porque ele coloca para nós, né, que ver toda essa conexão que é feita mentalmente, né, onde os pensamentos daqui chegam do lado de lá, todos eles sentem esse efeito, né, principalmente, né, claro, a gente sempre espera que sejam pensamentos elevados, pensamentos equilibrados, com aquele sentimento de saudade, mas uma saudade amorosa, e não uma saudade sofrida. Então, por isso ele coloca ali nesse trecho, né? Quando ele diz que quando a saudade chega de forma limpa, sem as dores do afastamento, daquela inconformidade, daquela revolta que nós falamos, né? Quando nós daqui escutamos os nossos nomes sendo falados e levados a livros, as caixinhas de irradiações, os bons pensamentos e as queridas e agradáveis orações em suas preces, para nós que daqui recebemos, sim, claro que não serão todos ainda, pois muitos ainda chegados de novos e em seus tratamentos, no seu sono profundo, só um instantinho, da melhor e mais rápida recuperação fluídica dos nossos corpos espirituais. A lembrança trazida dessa forma e a melhor maneira de, através dos nossos irmãos, nos escutarem, nos lerem através das mensagens repassadas, aos que com certeza, né, trabalham de forma reta, seguindo de forma tranquila na sua mediunidade, que ajuda a si própria e nos ajuda a repassar e até confortar os entes que nunca serão esquecidos. E assim o famoso telefone que toca daqui para aí é direcionado de forma real, daí para cá, como bem dissestes. São sentimentos arraigados, firmados entre eles e nós. Por isso nós, do plano onde estamos, ficamos bem felizes por sermos lembrados com alegria, e até bom humor para quem entende o Espiritismo. Sabendo que todos daqui ficaremos sempre gratos por tantas preces, tantos bons sentimentos de amor e até amizade, que sempre ficará guardado em nossas almas,
que por vezes aflitas, quando chegamos, se transformam em bênçãos iluminadas de quem só quer nos ver bem onde estamos nesse momento. Agradecidos estamos agora, por saber que muitos de vocês nesses grupos de estudos cumprem a verdadeira caridade, que é lembrar de quem se foi e trazer a todos nós a alegria de mostrar que ainda somos bem recebidos, mesmo quando seja o pós-desencarne. Obrigado a todos, Rafael Guzmão, um jovem da mocidade. Então, Rafael, um grande abraço, um grande beijo nosso para você e para toda a mocidade aí que acompanha o nosso trabalho. E nós ficamos mais felizes ainda porque de saber que esse telefone toca daí para cá também, espontaneamente, sabendo que aqui nós ficamos muito felizes com a presença e participação de vocês. Então, sejam sempre muito bem-vindos. E aí, então, a gente vê que nessa nossa relação com o mundo espiritual, como eu falei para vocês, essas mensagens que chegam, assim como esses poemas, esses sonetos, que nós acabamos de estudar, de refletir aqui, para nós eles são apenas ilustrações, apenas não, são belíssimas ilustrações sobre uma realidade que para nós já é ou vem sendo gradualmente compreendida, conforme a gente vai estudando e se aprofundando. Mas quando a gente fala para a nossa sociedade de modo geral, quantas e quantas dúvidas acabam desencadeando naqueles que não compreendem ainda essa realidade do mundo espiritual. Para aqueles que duvidam, para aqueles que desejam, mas não conseguem essa comunicação, no caso daqueles que procuram centros espíritas em busca de ajuda, em busca de comunicação. Nós, por exemplo, no nosso trabalho do Espiritismo.net, nós recebemos no atendimento fraterno muitas pessoas que nos escrevem pedindo que, se é possível, obter uma comunicação de um ente desencarnado. E para nós acaba sendo muito difícil, porque a nossa orientação ela gira em torno, primeiro, de estudar a doutrina espírita, de mudar o padrão vibratório, ou o padrão dos seus pensamentos, e ao mesmo tempo também confiar que essa visita acontece em circunstâncias diferentes daquelas em que vem através da comunicação direta, mas vem através ali da presença, vem através do encontro durante os nossos desdobramentos. Mas para aquele que tem essa ansiedade, para aquele que tem essa expectativa de receber materialmente, podemos dizer assim, essa comunicação, não é o suficiente. Porque eles querem realmente ali ouvir, eles querem ter uma palavra, eles querem ter uma mensagem que convença-os tanto intelectualmente, quando eles reconhecem o estilo, reconhecem as informações, como também afetivamente, quando eles se sentem tocados por isso. Então, assim, vemos a dificuldade que os espíritos têm de se fazerem presentes junto aos encarnados que não têm essa compreensão, e as próprias dificuldades que nós encarnados criamos com essas dúvidas e essas incertezas com relação ao mundo espiritual, porque nós queremos a comunicação, nós não queremos compreender a realidade do mundo espiritual. Vocês se lembram, quando nós estudamos sobre a motivação que as pessoas têm de frequentar um centro espírita, e nós fizemos ali uma eleição rápida, quais são os principais motivos. Então tem aqueles que procuram o centro espírita porque passam por alguma doença, aqueles que procuram o centro espírita porque sentem uma grande dificuldade numa experiência específica da vida, seja no conflito familiar, numa pessoa problemática na família, alguém que está desempregado, conflitos diversos que nós encontramos, e há aqueles que procuram o centro espírita em busca de uma palavra confortadora diante da perda de um ente querido. No momento em que se obtém uma primeira comunicação, ou no momento em que eles percebem que a resposta não virá do modo como eles gostariam, eles simplesmente se afastam e desistem. E continuam nesse mesmo sofrimento, sendo que eles teriam a oportunidade de, claro, ampliar cada vez mais o conhecimento, a compreensão sobre todos esses mistérios que ainda se apresentam com relação à nossa vida terrena, e ao mesmo tempo também ter essa compreensão com a nossa própria realidade de espíritos que somos. Então muitos daqueles que procuram e desistem continuam nessas mesmas aflições, e mesmo assim os espíritos continuam se aproximando, porque é exatamente nesse momento em que a pessoa procura uma instituição, um centro espírita, para
compreender a doutrina espírita, mesmo que seja motivado inicialmente para obter uma comunicação, essa proximidade se torna muito mais estreita. Mas quantos são aqueles que desistem? Porque eles querem ali apenas aliviar a dificuldade daquele momento, mas não querem se aprofundar, não querem compreender de fato essa realidade. Muito bem, vamos lá. Herculano Pires, então, diante desses dois sonetos que chegaram para nós, os túmulos estão vazios. Então, o irmão Saulo é aqui o autor. Ele diz assim: a última lição de Jesus, através do seu corpo carnal, foi a do túmulo vazio. Até hoje os homens se aturdem ante esse mistério. Muitos chegam mesmo a entregar-se a verdadeiros delírios da imaginação para explicá-lo. E outros o tomam como fundamento de teorias absurdas sobre a natureza de Jesus. Então, nesse início aqui, a gente vai lembrar, né, bom dia, embaixador, daquela mensagem transmitida por Jesus, não verbalmente, mas através da sua própria vivência, da sua própria experiência, quando então da ideia da ressurreição. Então ele foi sepultado, chegaram as mulheres, encontraram aquele túmulo vazio, e essa imagem desse túmulo vazio gerou em toda a história aqui do mundo ocidental sobre o real destino do corpo de Jesus. Então primeiro colocou, né, que verdadeiros delírios da imaginação para explicá-lo. Então, quais seriam esses delírios, né? Que ele voltou da morte, que ele foi para o céu com o corpo físico e tudo. Outros levantaram teorias que Jesus era um agênere, né? Aquele que era formado por fluido, e depois, então, quando ele desencarnou, o corpo dele simplesmente se dissipou. E hoje debates giram em torno, né, sobre o destino do corpo de Jesus, porque na época, né, há também essa teoria, me recordo de ter lido alguma coisa há pouco tempo, que falava que aqueles que eram seguidores de Jesus, quando preparavam o seu corpo, levou o corpo de Jesus daquela sepultura, enterrando num lugar que era secreto. E até hoje arqueólogos procuram qual é exatamente ali o local onde Jesus teria sido enterrado, encontrando ossadas, fazendo ali testes de DNA para saber exatamente se era de Jesus ou não. Mas de qualquer forma, essa foi a sua grande mensagem que Herculano Pires coloca para nós. Quando ele fala que a mensagem de que Jesus não morreu, mas que ele continua vivo, já que o seu túmulo se encontra vazio, cada um ali vai fazer, como nós vimos, uma determinada interpretação. Mas a essência que nós podemos compreender é exatamente essa, né? O corpo não é, né, não representa o próprio indivíduo. Ele pode ter sido a última morada, mas o espírito depois se liberta e segue a sua trajetória no plano espiritual. Então essa foi aqui, por isso que ele começa colocando. A última lição de Jesus através do seu corpo carnal foi a do túmulo vazio. Mas depois ele segue aqui. Mas ele, que se igualara aos homens para auxiliá-los no caminho do mundo, não quis deixar a terra sem esgotar até a última possibilidade de ensinar por meio do corpo. Porque se a gente achava que a maior mensagem de Jesus foi ali a crucificação, uma outra mensagem viria depois, que era ali o túmulo vazio. Então são vários simbolismos que vão surgindo, que nós podemos ali entendê-la como lição, né? Entendê-las como lição. E ele diz assim: apenas esse o sentido daquele vazio que as mulheres encontraram na manhã de domingo, quando o foram procurar no túmulo. Seu último gesto físico foi total, e sua última lição através do corpo foi absoluta. Os túmulos estão vazios. Por que última lição através do corpo? Porque depois, quando ele surge para os apóstolos, né, conversa ali, né, que tem até aquela passagem em que Tomé levanta aquela dúvida, por isso então, né, aquela tem que ver para crer, quando Jesus se dirige a todos eles, né, então ele se apresenta de uma forma espiritual, de uma forma luminosa. Esses são outros ensinamentos, mas através do corpo físico a crucificação não foi a última.
Foi exatamente ali a ideia dos túmulos vazios. E aí então Herculano Pires lembra para nós que esse simbolismo fala exatamente isso, os túmulos estão vazios no sentido de que os entes, as personalidades, os indivíduos, os espíritos não estão presos a esses corpos. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E o espírito não mora junto com o corpo. Então esse túmulo vazio é exatamente essa mensagem. E ele traz aqui para nós, no soneto de Figueiredo Silva, Morte e Reencontro, lembrando que da morte ele teve o reencontro com a mãe, né? Temos a confirmação mediúnica desse princípio evangélico. O filho, angustiado pela morte, rompe as trevas do velório ao receber o afago da mãe, que o vem buscar para a vida espiritual. O cadáver rígido irá sozinho para o túmulo, que permanecerá vazio. A morte do corpo não é a destruição do ser. É preciso afastar essa barreira para que a verdade se restabeleça e o pensamento dos vivos da terra se dirija liberto ao coração dos vivos do além. Né? Então aqui também, mais uma vez, né? É preciso afastar essa barreira para que a verdade se restabeleça. Então essa barreira, né? De que o corpo não é o indivíduo, mas o espírito é o indivíduo. E essa barreira e o pensamento dos vivos da terra se dirija liberto ao coração dos vivos no além. Porque o pensamento dos vivos da terra muitas vezes fica preso ao túmulo, fica preso à matéria. Quando você tem essa compreensão, o nosso pensamento vai direto para o mundo espiritual, alcançando o coração desses vivos no além. Então a relação entre vivos da terra e vivos do além vai se estreitando cada vez mais conforme nós vamos nos esclarecendo. Mas, mais uma vez, quando nós olhamos para a nossa sociedade como um todo, é difícil a gente ter uma estatística, não me recordo de nenhuma pesquisa atual, pesquisa recente que traga para nós alguma informação nesse sentido, mas a gente vai lembrar que quando nós temos algum programa na televisão, uma série, um filme, uma novela, ou qualquer outro programa, um jornalístico, que fala sobre a vida no mundo espiritual, existe uma audiência muito grande, um interesse muito grande das pessoas. As novelas mais populares, por exemplo, da Rede Globo, são essas novelas que trazem essa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Então, mesmo que as pessoas não sejam adeptas à doutrina espírita, não sejam estudantes, tornam-se simpáticas exatamente por serem alimentadas por essa ideia, não apenas da continuidade da vida, mas da continuidade da relação entre os indivíduos em planos diferentes. Então nós percebemos que aos poucos essa barreira vai se dissolvendo, ela vai sendo destruída, mas ainda muitas pedras precisam ser quebradas. Principalmente porque as próprias instituições de educação do espírito, que são as religiões, criam essa barreira, dizendo da impossibilidade, trazendo para nós as fantasias do mundo espiritual, sustentadas por dogmas, falando sobre sofrimento eterno, sobre felicidade eterna, sobre uma distância que não pode ser alcançada entre vivos do mundo físico e vivos do mundo espiritual. Então ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Embora essa mensagem de continuidade da vida, a gente lembra, né, de programas de televisão, nós tivemos a vida no mundo espiritual, nós tivemos a relação entre vivos e mortos, digamos assim, sobre a reencarnação. Da mesma forma, a reencarnação, né? Hoje nós temos programas que mostram que numa existência passada viveram de tal forma, depois nessa nova existência continuam ali com reencontros e tudo mais. Como a gente lembra, né? Novelas que trazem ali uma audiência muito grande, um interesse muito grande das pessoas. Por isso, então, essa colocação aqui que Herculano Pires traz para nós é uma colocação muito pertinente. É preciso afastar essa barreira de que a morte do corpo não é destruição do ser, para que a verdade se restabeleça, exatamente essa verdade da realidade do mundo espiritual.
E a partir do momento em que essa verdade for restabelecida, a nossa visão do mundo espiritual será diferente. Portanto, o pensamento dos vivos será dirigido ao mundo espiritual de uma forma livre, de uma forma liberta. Lembramos, né, especialmente nesse período onde tantas pessoas desencarnaram, né, e isso fez com que muitas pessoas sofressem, muito mais, né, não apenas pela questão da perda, mas pela falta de compreensão sobre o que é a morte em si. Depois daqui ele coloca também, né, o soneto de Antero de Quental, Além da Morte, serve de complemento à mensagem de Figueiredo Silva, anunciando a divina primavera que nos espera a todos como herança do Espírito após a passagem pela vida eterna. E aqui também, olha que interessante essa expressão. Anunciando a divina primavera que nos espera a todos como herança do Espírito. Portanto, cada um vai herdar no mundo espiritual aquilo que tiver vivido no mundo físico. Então essa divina primavera virá para aqueles que forem merecedores dessa herança que ele próprio construiu. Porque há aqueles que, dessa divina primavera, continuarão ali num verdadeiro inverno infernal, pelo modo como viveu, pelas crenças, pelas suas tendências, pelas suas práticas. Então até nossa divina primavera vai depender muito daquilo que o próprio indivíduo semeou. Esses dois sonetos figuram em livros diferentes de Chico Xavier, publicados em datas diversas. Resumimos-los aqui e está certos de que esse duplo testemunho de dois espíritos elevados, na expressão poética que caracterizou em vida, valerá a mensagem da vida triunfante, no momento em que a lembrança da morte oferecer e amargurar a mente das criaturas. Então, aqui a análise de Herculano Pires. Depois aqui ele finaliza com mais uma reflexão também voltada para os autores, para os leitores, desculpem, que com o título Não há mortos, todos vivem. E aí então ele diz assim: muitos leitores escrevem perguntando por que motivo não recebem mensagens de seus entes queridos que já partiram para outra vida. Se estão todos vivos, como afirma Chico Xavier, escreve um deles, por que não podem comunicar-se por seu intermédio? Mas, por acaso, isso não acontece aqui mesmo, na vida terrena? Quantas vezes ficamos meses e anos sem notícias de pessoas queridas que partiram para longe, e que, apesar de nos guardarem a lembrança e a saudade, não podem nos escrever por motivos vários. A vida espiritual é a outra vida, e por isso mesmo os espíritos nem sempre dispõem da possibilidade de comunicar-se com os que ficaram nesta. Não obstante, pelo pensamento e preces, podemos enviar-lhes as nossas mensagens. Então aqui nesse trecho foi exatamente o que nós recebemos. Só um instantinho aqui. Pera lá, só estou procurando aqui a página. Aqui que nós recebemos, né, do nosso querido amigo Rafael Guzmão, que trouxe exatamente essa mensagem, né? No fim das contas, a gente viu que as duas, né, trazem para nós a mesma essência. Aqui no final, quantos são os espíritos, né, que nem sempre dispõem da possibilidade de comunicar-se com os que ficaram, e apesar disso, o pensamento e a prece chega até outro lado, alcança outra dimensão. E aí então, quanto mais esclarecimento nós tivermos, conforme foi trazido para nós aqui por Herculano Pires, quando ele coloca sobre essa passagem do final, de quebrarmos a barreira para essa verdade, para que a verdade se estabeleça, e o pensamento dos vivos se dirija liberto ao coração dos vivos do além, essa liberdade também significa a compreensão, também significa o equilíbrio, também significa a qualidade do pensamento que é dirigido para aqueles que estão no plano espiritual. E para tudo isso acontecer, há a necessidade de nós restabelecermos essa verdade e essa compreensão com relação à vida no mundo espiritual.
Pois é, para todos, né? Então aqui, mas é uma tendência, né? A gente vê que nós vamos nos espiritualizando, mas como existe no mundo ainda, aí já é uma visão minha, né? Como existe no mundo ainda uma disputa muito grande por fiéis, é praticamente ali um mercado bastante cobiçado pelas instituições, que se valem muito mais pelo número de fiéis do que pela qualidade dos fiéis que seguem, essa disputa acaba, na verdade, obscurecendo a nossa visão com relação ao mundo espiritual, porque o que vale são todas aquelas expectativas, todas aquelas promessas, né, toda aquela visão ainda materialista que nós temos de imaginar que Deus vem até nós para poder satisfazer as nossas necessidades materiais. Então, nesse ponto, nós vemos que a educação do espírito, infelizmente, se encontra bastante atrasada. Então, nós temos escolas bastante precárias no mundo todo. E cada escola ali muito mais preocupada com as estatísticas do número de fiéis do que, mais uma vez, da qualidade daquilo que é explicado. Por mais que as mensagens cheguem, né, ainda sempre acho que pode ser meu. Coisas assim, né? Não sou único. Pois é, mas faz parte mesmo, né? Mas o que a gente começa a perceber é que, né, analisando os temas, a forma como eles se expressam, os comentários que são feitos, né? Então, a gente observa bem que realmente ali são inteligências independentes que trazem essas comunicações. Mas é natural, né, que haja essa confusão inicial. Muito bem. Próximo tema para nós temos aqui mensagem diária, capítulo número 12. Só lembrando, né, que, mais uma vez, conforme nós entendemos sobre a natureza desse livro, falar sobre morte e reencontro e falarmos sobre além da morte, então aquele grupo de estudo, na época, estava então estudando certamente sobre, né, a ideia da morte, né, sobre a desencarnação. Então, por isso vieram, né, esses trechos. E aqui, claro, também que a gente lembra que, nesse artigo, nesse caso, conforme foi colocado por Herculano Pires, aqui provavelmente não era algo relacionado com o estudo, já que eram duas mensagens que vieram de livros diferentes, em épocas diferentes. Então, portanto, isso aqui foram publicações naquela coluna do jornal, para poder trazer um esclarecimento para o público. E depois chega para nós então, né? Na Senda Diária. Mais uma vez aqui essa mensagem ela foi publicada. Essa mensagem foi publicada originalmente em 1971 pela FEB e é a 50ª lição do livro Rumo Certo. Mais uma vez também aqui uma mensagem que foi selecionada daquelas tantas recebidas pelo Chico nos livros e publicado então naquele jornal. Na Senda Diária, o próprio título já mostra para nós como deve ser a nossa postura diante das experiências do cotidiano, das nossas experiências do dia a dia. Porque são tantos e tantos os desafios que chegam para nós, desafios das mais variadas naturezas, desafios de ordem afetiva, desafios de ordem profissional, desafios de ordem social, psíquica, emocional. Então cada um ali tem a sua cota de experiências diárias que vão muitas vezes ali, dependendo da forma como nós nos posicionamos diante dessas situações, vão minando as nossas forças, minando as nossas esperanças com relação ao nosso crescimento diante dessas situações. Então nós vamos ali nos fraquejando cada vez mais. E aí então vem os espíritos trazendo para nós essas mensagens de esclarecimento, essas mensagens de otimismo, né, dizendo que na senda diária, como nós devemos nos comportar. A Gerina colocou, na semana passada fiz a meditação normal da noite, mas não consegui dormir. Levantei e fui ler. De repente percebi uma energia um pouco embaçada. Firmei o pensamento e vi a silhueta de nossa tia desencarnada há quase 4 meses. Voltei a orar, pedi aos irmãos para levá-la ao mundo espiritual. Muito bacana, né, Angelina? Então, sempre presente ali os espíritos, né?
Então, na senda diária, mensagem de Emmanuel diz assim para nós: pensa, pelo menos de quando em quando, nos irmãos que se congelaram em pessimismo e nas grandes tarefas interrompidas à míngua de amparo, lembrando terras fecundas largadas à esterilidade e ao abandono por falta de amor. Ao redor de ti enxameiam corações sequiosos de entendimento e colaboração a esperarem quase que unicamente pelo toque mágico de uma palavra boa, a fim de se inflamarem nos dons do serviço. Não admitas a presença do desânimo à tua mesa de fraternidade e harmonia. Oferece a quantos te busquem alento e convívio do pão substancioso do entusiasmo que te alimenta as realizações. Semeia esperança e coragem no solo do espírito. Recorda a chuva criadora e o orvalho nutriente com que a natureza levanta as energias da terra e oferece aos outros o melhor de ti mesmo. O próximo é a nossa ponte para o mundo. Mostra-te agindo e servindo para a vitória do bem, e a tua mensagem será irradiada por todos aqueles que te assinalarem o trabalho ou te escutam a voz. Em toda parte, sentimos-nos à frente da comunidade à maneira de quem se vê defrontado pela própria família expectante. Fornece simpatia e admiração, bondade e otimismo. Beneficência não é tão só o dispensário de solução aos problemas de ordem material. É também, e muito mais, o pronto-socorro à penúria de espírito. Detente a refletir nos companheiros cansados, tristes, desiludidos, desencorajados, abatidos ou exaustos que te cruzam a estrada e distribui com eles a paz e a renovação. Qual acontece com os outros, tens igualmente a tua obra a realizar, e a porta do auxílio abre-se de dentro para fora. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre o melhor processo de receber. Então aqui, mensagem que ele traz para nós sobre a nossa postura, a nossa posição diante desses desafios. Porque, especialmente nos tempos de hoje, nós temos visto tantos conflitos de ideias que nos envolvem, vindas de todos os lugares, a mídia trazendo para nós, por exemplo, situações de drama, de sofrimento, conflitos e guerras, pessoas desencarnando, pessoas desempregadas, conflitos dentro do meio político-administrativo, ideias de corrupção, ideias de penúria. Então, são tantas e tantas as informações que chegam para nós com essa qualidade negativa e nós, por descuido, acabamos nos deixando envolver por elas o tempo todo. E aí, quando nós procuramos esboçar aquele mínimo sentimento de otimismo, de coragem para enfrentamento, é como se nós estivéssemos ali nadando contra uma corrente muito mais poderosa. Mas o que a gente vai lembrar, conforme essa mensagem de Emmanuel, e aqui a gente estende um pouco mais, é lembrar que esse espírito de otimismo que nós precisamos sempre alimentar, ele é um processo, ele não é um momento. Então, se eu vivo de uma forma pessimista durante o meu dia a dia, durante a minha trajetória, não será naqueles momentos específicos que eu vou conseguir me munir de forças para poder enfrentar aquela situação. Então há necessidade da gente sempre promover essa transformação dentro de nós, através da vivência da caridade, mais uma vez, nem somente da caridade material, mas principalmente da caridade espiritual. Quando a gente alimenta em nós o sentimento de otimismo, de confiança, de coragem, de fé, em todas as situações do nosso dia.
com toda, né, sempre com essa mesma frequência, vai ser exatamente no momento em que surgem aqueles desafios maiores, é quando a gente vai então estar pronto e preparado para isso. Claro que vai exigir de nós um esforço extra, porque a gente lida com otimismo no nosso cotidiano. Mas aí surge então um grande obstáculo, se nós não tivermos preparado, se nós não estivermos nos preparado durante ali no nosso dia a dia, armazenando e acumulando sempre essas forças, né, que vão sempre nos impulsionar, nós teremos dificuldade de enfrentar o momento mais difícil. Então aquela reserva material que sempre nos é sugerido fazer, para nós aqui que estudamos a doutrina, é importante que nós também tenhamos uma reserva moral e uma reserva fluídica, uma reserva energética. Energética no sentido de termos a força para tomarmos iniciativas. E essas reservas vêm exatamente no nosso modo de viver. Quando nós encontramos aqui em cima, né, nessa primeira parte, quando Herculano Pires diz para nós aqui, quando Emmanuel diz para nós, pensa pelo menos de quando em quando nos irmãos que se congelaram em pessimismo e nas grandes tarefas interrompidas à míngua do amparo, lembrando terras fecundas largadas à esterilidade e ao abandono por falta de amor. Como é que nós podemos esperar que alguém que esteja nessas condições, congelados pelo pessimismo, que interromperam tarefas importantes que precisavam realizar, que eles tenham ali pelo menos qualquer esboço de boa vontade, esboço de coragem, de determinação, se no dia a dia estão o tempo todo ali sofrendo desse congelamento, né, sendo bombardeados por esse pessimismo. Então, quando falam para nós sobre o otimismo, a autoestima elevada, tudo isso faz parte de um processo gradual de semeadura que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. E não é um otimismo vazio, em que você fica rindo para o mundo à toa, né? Não, eu preciso ficar rindo para o mundo, porque quando eu precisar o sorriso já vai estar espantado. Não é assim. Isso vem de acordo com uma mudança de postura que a gente tem diante das situações. Então, eu escolho, por exemplo, os ambientes que eu frequento, as amizades que eu cultivo, os programas e informações que eu absorvo, impedindo que essas informações me bombardeiem, fiquem então ali sugando essas minhas, né, energias otimistas. Então, se eu não tiver essa mudança de postura no meu caminho, no momento dos grandes desafios, não adianta esperar grandes esforços, porque não vai ser possível. Porque nós não acumulamos esse otimismo no nosso dia a dia. Olhar o mundo por essa perspectiva mais elevada, mesmo diante de tanto sofrimento que nós vemos, mas o otimismo vem exatamente porque sabemos que esse sofrimento, que essas tragédias que vão acontecendo, têm um sentido maior. Não são tragédias que fogem do controle, mas são tragédias que servem para despertar a humanidade pelo fato de se encontrarem ainda imaturos, de se encontrarem ainda estagnados nessa condição. Então nós sabemos que existe ali um comando maior, nós sabemos que existe uma grande mobilização do mundo espiritual nos acompanhando, que aquele sofrimento que nós vemos hoje é apenas parte da realidade, porque desse sofrimento, dessas desencarnações que nós vemos hoje, nós temos uma continuidade no plano espiritual, onde cada uma das vítimas, entre aspas, dessas situações, estarão ali caminhando, dando ainda sequência nesse processo. Então aquele que desencarna, ele não acabou com a vida, ele simplesmente mudou de plano e vai dar sequência. E todos aqueles que ficaram não ficaram abandonados, isolados, mas continuam sendo amparados. Olhar a vida com otimismo, olhar a vida com essa compreensão que a doutrina espírita nos proporciona, será exatamente essa reserva que nós estamos acumulando para poder lidar com esses desafios, com essas situações mais problemáticas. Então, realmente, aqui no final, como quando Emmanuel diz para nós aqui, quando ele coloca: qual acontece com os outros, tens igualmente a tua obra a realizar e a porta do auxílio abre-se de dentro para fora. Então nós começamos nesse processo de transformação. E aqui, na essência dessa mensagem, fala exatamente sobre esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de caridade junto aos outros. Então, quando nós nos predispomos a esse tipo de comportamento,
traz exatamente para nós essa porta que se abre de dentro para fora. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. Dar será sempre o melhor processo que receber. Então é essa autodoação que vai fazer com que nós, então, guardemos essa reserva para o enfrentamento dos desafios que dizem respeito a cada um de nós. Irmão Saulo faz um comentário sobre essa mensagem e ele diz assim: o homem fechado em si mesmo é um animal egoísta. Não enxerga um palmo além do nariz, como ensina o ditado popular. Só pensa nele mesmo, só cuida dos seus interesses. Não vive como gente, vegeta como um rato no seu buraco. É contra esse perigo de ensimesmamento, essa terrível saturação do egoísmo, que Emmanuel nos adverte em sua mensagem. E indicando o remédio nos diz: o próximo é a nossa ponte para o mundo. Quando Descartes pôs em dúvida todo o ensinamento do seu tempo, René Descartes, a gente lembra, pensador, descobriu a ideia de Deus no mais profundo de si mesmo. Essa ideia lhe serviu como ponte para religá-lo ao mundo de que ele se havia isolado. Emmanuel nos mostra que a ponte é o nosso próprio semelhante. E isso concorda com o ensinamento evangélico de amar o próximo e ao mesmo isso concorda com o ensino evangélico de que amar o próximo é o mesmo que amar a Deus. A ponte para o mundo se constitui, portanto, no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os egoístas consideram tudo isso como simples lorota, mas a vida social se incumbe por si mesma de provar-lhes a realidade desses ensinos. Porque ninguém pode viver sozinho, isolado, fechado em sua casca. Todos precisam de todos. Há duas formas de transcendência, ensina o psicólogo Karl Jaspers. A transcendência horizontal e a transcendência vertical. O homem só pode elevar-se, transcender os limites estreitos do seu ego e da sua animalidade, ligando-se aos outros no plano das relações sociais, horizontal, e elevando-se a Deus através do ensinamento religioso, vertical. Quem se eleva através da transcendência horizontal acaba também se elevando através da vertical e vice-versa. Essa passagem aqui sobre transcendência, nós até chegamos a estudar sobre isso em outras oportunidades. A gente lembra que o ser humano ele é uma composição de vários elementos, de vários aspectos. Ele é uma composição do seu aspecto biológico, o seu corpo físico, portanto, o seu aspecto psicológico, sentimentos, emoções, o seu aspecto social, na sua relação mais íntima dentro de sua família, na sua relação com a sociedade, no seu trabalho, no seu ambiente religioso, acadêmico, seja lá onde for. O seu aspecto espírita, que fala sobre a qualidade do pensamento e das sintonias que nós estabelecemos com o plano espiritual, a nossa relação com o plano espiritual propriamente dita. E temos o aspecto espiritual. E desse aspecto espiritual nós vamos encontrar então exatamente essa lição da transcendência horizontal e da transcendência vertical. Transcendência porque nós saímos da esfera pessoal e nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta e com a própria divindade. Nós falamos Deus, mas cada um ali dá o nome da sua divindade como melhor lhe convém. Quando nós, então, falamos desse aspecto transcendente, eu cheguei até a comentar com vocês numa outra oportunidade que nós tivemos, que eu conversava com um aluno e ele estudava bastante para prestar vestibular e acabou passando, felizmente.
Aí nós estudando, ele falava assim, eu quero estudar muito para poder fazer ali meu curso, ter um bom emprego, mas eu quero também, sabe, fazer uma academia, cuidar bem do meu corpo, para ficar com a mente bem equilibrada. Eu falei, muito bem, né? E a gente acabou não tocando no aspecto espiritual. Eu não achei conveniente naquele momento falar sobre religião, já que ele não mencionou. Mas numa outra oportunidade, eu falava sobre meus trabalhos, ele perguntava assim, mas quais trabalhos que você faz nesse horário? Eu falei, não, é que eu sou espírita e tal, eu tenho vários trabalhos, grupos de estudos, várias atividades. Aí ele falou, minha irmã também já falou sobre isso, inclusive ela trabalhava num grupo de voluntários e tal, aí foi a deixa que eu precisava, né? Aí eu falei assim, mas você tem alguma religião? Ele falou, não, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Eu falei assim, então você se lembra quando a gente conversou, que você falou sobre profissionalmente, fisicamente, mentalmente? Ele falou, eu lembro. Eu falei, pois é, espiritualmente também é importante você fazer isso. Então você não precisa necessariamente estar ligado a alguma religião, já que você não tem uma da sua preferência. Mas é importante você valorizar esse aspecto espiritual. Então procura também se engajar com alguma atividade, já que a sua irmã é voluntária. Procura fazer um trabalho voluntário, porque isso faz com que a gente se fortaleça muito espiritualmente. E aí então ele ficou pensando, eu falei, pois é, então essa é a ideia da transcendência. Porque nós então nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. Eu posso até ser ateu, me considerar absolutamente materialista, mas eu posso ser uma pessoa extremamente generosa. Significa que eu tenho um aspecto espiritual bastante fortalecido, embora eu não me veja como espírito, porque eu vivo como espírito. Eu vivo essa transcendência, eu alimento esse sentimento na relação com as pessoas. Então eu posso não acreditar em nada, mas eu acredito no amor, eu acredito na fraternidade. Significa que eu me fortaleço espiritualmente inconscientemente. E aquele que desencarna nessa condição, a única surpresa que ele vai ter vai se perceber vivo como espírito, e não pela forma como ele chega no mundo espiritual. Porque tudo aquilo que ele precisava, ele foi semeando no seu dia a dia. Ele semeava o amor, ele semeava a simpatia. Pois é, Andréia. A gente fica muito preocupado em querer converter as pessoas numa determinada religião. E, na verdade, se nós dissermos, olha, faça o bem o máximo que você puder, que você vai se sentir muito melhor. E é aí que as pessoas vão mudar, então. A Angelina trouxe para nós uma mensagem ali, né? A vida é uma bênção de Deus, portanto não devemos desperdiçar o tempo com pensamentos e atos negativos. Agradecer ao Pai de coração e alma é o nosso dever como filhos amados por Ele. Agradecer sempre pelo amor que Ele nos oferece. Luz na caminhada de todos, querida e saudosa Marta aqui com a gente também, trazendo para nós exatamente isso. Né? Então essa mudança de pensamento, essa relação que nós temos com as pessoas, e como diz aqui o Herculano Pires, ele faz esse comentário tão interessante, ele diz assim, quem se eleva através da transcendência horizontal, acaba também se elevando através da vertical e vice-versa. Então o fato de você estar bem estabelecido horizontalmente no seu modo de viver, no contexto onde você se encontra, você naturalmente se conecta com Deus, mesmo que você negue isso. Não negue no sentido de não quero. Eu nego no sentido de que não consigo acreditar ainda. Mas você pode ou não acreditar, mas você estabeleceu essa relação mesmo de uma forma inconsciente. E para finalizarmos aqui, o Herculano Pires coloca, é fácil e cômodo considerar os outros como estranhos a nós. O comum dos homens procede assim. Mas os homens que superam o comum, que possuem mente mais arejada que o vulgo, sabem que os outros são o nosso próximo e que as dores dos outros são nossas também. Daí o ensino de Emmanuel. Se alguém precisa de ti, também precisas de alguém. A sociabilidade perfeita consiste na compreensão desse princípio.
Então, um ensinamento extremamente importante para nós. A nossa doação, a nossa relação com as pessoas. Vai com Deus, André. Então é aquele sorriso do bom dia, boa tarde, boa noite, do por favor, do obrigado. Então são situações simples que nós vamos alimentando e exatamente angariando essa energia para que nos momentos em que nós estamos diante dos desafios, nós tenhamos já essa cultura do otimismo, essa cultura do positivismo e da boa vontade. É só assim que a gente consegue, de fato, superar esses nossos desafios e é só assim que a gente consegue se fortalecer cada vez mais espiritualmente. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo. Pois é, André, exatamente. O otimismo que você levanta, a forma como você se relaciona com as pessoas dentro de casa, a sua boa disposição em participar das responsabilidades, de você querer melhorar, sempre trazendo aquela palavra amiga, e nunca aquela palavra de conflito, de agressão, de tumulto. Porque assim, muitas vezes, você acorda mal-humorado e acredita que todo mundo tem a obrigação de suportar a sua, o seu modo de ser, o seu modo de viver. E, na verdade, você está se fechando cada vez mais. É aquele tipo de pessoa que eu prefiro nem estar perto. Significa que ele prefere estar sozinho. E aquele que prefere estar sozinho se fecha dentro da própria casca. E quando nós falamos em transcendentalidade, a última coisa que ele faz é se transcender, porque ele cria em torno dele muralhas, barreiras que vão fazendo com que ele fique cada vez mais solitário. Quando a gente tem essa compreensão, nosso trabalho é exatamente o oposto. É o trabalho da motivação, da boa vontade, da alegria, da participação, de fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Então essa é a mensagem de hoje, desses nossos dois estudos, Temos aqui então o mundo espiritual como nossa realidade e temos aqui a nossa própria transcendentalidade, fortalecendo cada vez mais em nós esse aspecto espiritual. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, fechamos então o nosso texto número 12. Próxima semana, conflitos domésticos. Esse vai ser bom, hein? E depois também, conflitos domésticos, nós teremos também... aí teremos aqui depois um comentário bastante específico, de Herculano Pires, cérebro paranormal, energia e materialização, recado para Milton, que era um repórter. Então teremos bastante coisa bacana aqui. Angelina colocou, viver bem é um desafio para todos. Amem-se, independente da situação de cada um, onde quer que estejam. Então, obrigado mais uma vez pela palavra tão importante para nós. E vamos assimilar isso, pessoal, como padrão de vida, como filosofia de vida. A gente lembra que cada um cria a sua própria filosofia. A gente vai juntando sabedorias, ensinamentos para formar em nós um conjunto que vai determinar como nós vivemos no mundo e como nós vivemos nossas vidas. Então nós temos a doutrina espírita que traz para nós, mas